Às vezes o que a gente precisa é de um choque de realidade, concorda? Isso, eu separei simplesmente conselhos não convencionais que eu dou para as minhas alunas maquiadoras, mas que eu sei que vai fazer total diferença se você abrir o coração e me ouvir. De coração aberto. Por favor. Sou eu na fila do pão para te estar dando esses conselhos. Eu sou maquiadora há 9 anos. Há 6 eu desenvolvi a minha própria técnica de maquiagem resistente, chamada técnica intacta, baseada em composição de produtos, e faturo mais de 5 dígitos por mês. Então, de 10 mil para cima, todo santo mês. Já quebrei muita fuça, já voltei pro CLT, já fiquei lisa, igualzinho um peito de frango, entendeu? Já gastei meu dinheiro todinho montando um estúdio e me fudi. Então, minha filha, se tem uma pessoa que dá pra te dar esses conselhos, essa pessoa sou eu. O primeiro deles, se hidrate. Você não vai conseguir atender ninguém se você estiver com a baita de uma pedra no rim. Antes de mais nada, não tem que esse trâmite tudo? Curte, compartilha, blá, 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 blá. Pronto. Já tá dado o recado. Então, vamos lá, que eu anotei. Anotei 17. Se eu lembrar de mais alguns aqui no meio do caminho, eu falo pra você. Mas eu vou falar cada conselho e vou discorrer sobre eles. E alguns eu vou dar a minha experiência pessoal e a experiência de outras amigas também. Por quê? Acabei de lembrar de mais um conselho. Vou começar com ele, que é o seguinte: no topo, todo mundo se ajuda. Se você está competindo por clientes, se você está se sentindo atacada, ou se você está atacando outra maquiadora, eu sei que isso acontece, gente. Eu genuinamente sei que isso acontece. Lascou pra você e lascou para as maquiadoras que estão em volta, tá? Quem tá lá no topo, quem já se estabeleceu, se ajuda, entendeu? Então, procure pessoas que vão auxiliar nessa jornada. Não é só uma concorrência, vocês também são parceiras de trabalho. E colaboração nesse nosso mercado é muito, muito bom. Tanto porque, se a agenda da coleguinha estiver cheia, ela pode passar para você. Se a sua agenda estiver cheia, você pode passar para a coleguinha. Vocês conseguem fazer colaborações interessantes de conteúdo ou colaborações de trabalho. Vocês conseguem ofertar trabalhos em conjunto. Dá para fazer muita coisa legal. Então, se você tem essa oportunidade de fazer um networking assim, realmente interessante, com pessoas realmente interessantes que estão focadas em crescer e fazer dinheiro, pode ir que é legal. Agora, se você tá se enfiando no meio de um trelelê onde tá só uma cutucando a outra, ai, minha filha, ó, corre, fica sozinha que é melhor. Então, vamos começar com o que eu escrevi. Tá começando agora? Não larga tudo, tá? Não deixa o seu CLT para viver de maquiagem, se você tá começando agora. Não larga o seu trabalho, enfim, para viver de maquiagem, se você tá começando agora. Por quê? Porque o trabalho de maquiador é um trabalho, a começar, é um trabalho de luxo. Não é um trabalho essencial. Então, não é sempre que você vai ter. E o menor sinal de desespero, a pessoa vai tender a cancelar, principalmente no inicinho da sua carreira. Porque ela não vai estar muito segura do que você faz, você não vai ter muito material para apresentar. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Seja interessante, seja inteligente e mantenha esse trabalho em conciliação com outra fonte de renda. Que seja um CLT, que seja um freelance, que seja qualquer outra coisa. Mas mantenha conciliado para você não depender desse dinheiro da maquiagem agora, no momento, para que você consiga também girar esse dinheiro da maquiagem. E aí sim, quando você se estabelecer e já não der para conciliar os dois, você consegue largar essa sua fonte de renda e conseguir viver de uma forma mais tranquila a maquiagem na sua plenitude, inclusive aqui dentro da sua cabeça. Um ponto extremamente importante que eu custei a desembolar e eu vejo dos relatos das minhas alunas, tá? Atualmente eu tenho vários cursos e os meus dois principais são o Guia Intacta, que é a minha técnica intacta na íntegra, com a teoria, com a prática, com o guia de fórmulas, para ajudar você a compreender melhor sobre a técnica em si, a construção dela, independente se é automaquiagem ou para maquiador. E eu tenho a formação intacta, que é voltada para maquiadores. E nessa formação eu ensino a técnica mais aprofundada
com mais detalhe em teoria, com mais detalhe na interpretação de fórmulas, justamente para a maquiadora ela ter mais malemolência, assim, não só no que ela vai comprar, mas em como que ela vai combinar o que ela já tem. E outras habilidades. Colorimetria, visagismo, biossegurança, fotografia e filmagem, vendas, tráfego pago, produção de conteúdo, precificação e por aí vai. Então, eu recebo muitos relatos nos grupos de suporte, tanto do guia, das maquiadoras que estão no guia, quanto das maquiadoras que estão na formação, que é um intenso desespero pela técnica do momento. Esquece a técnica do momento. Não interessa o delineado agulha de fulana de tal, que ela vendeu um novo curso do não sei o que. Não interessa. Você não precisa. Você não precisa de aprender todas as técnicas do momento. Ai, agora veio a Zara Larsson. Você não precisa. Ai, agora veio o Latina Makeup. Você não precisa disso para se estabelecer no mercado. Você precisa de uma técnica de pele limpa, bem acabada. Uma técnica de olhos limpa, bem acabada. Quando eu digo limpa, não é limpa de clean girl. Quando eu digo limpa, é limpa de você entender um processo, usar o que você já tem, conseguir executar aquilo ali redondinho, sabe? Um acabamento bonito, bem feito, uma resistência legal, um olho que você consegue agradar todo mundo. Sabe por quê? Porque comercialmente as clientes elas vão vir querendo tudo mais ou menos o mesmo tipo de maquiagem. A maioria delas. Elas não vão te pedir uma Zara Larsson, elas não vão te pedir uma Latina Makeup, elas raramente vão te pedir um delineado agulha. Seja realista, tá? E eu sei que a gente deslumbra, porque é lindo, né? Maquiador é artista também, a gente gosta dessas coisas. Mas para você vender e se estabelecer, sabendo essas duas técnicas bem feitas, já é suficiente. Inclusive, vou te fazer um desafio aqui agora, que eu já reparei, tá? Pega todos os maquiadores que você admira muito. Abre o feed deles. Eles vão fazer, a maioria deles, tá? Eles vão fazer a mesma vibe de maquiagem em todo mundo que posta foto. Geral. Em geral, vai estar com o mesmo estilo de maquiagem daquele mesmo maquiador. Ah, Raquel, quer dizer copia e cola todo mundo? Não, gente, não é questão de copia e cola. É uma questão de identidade, é uma questão de assinatura e também é uma questão de praticidade. Então, por exemplo, se você entrar no perfil da Prilessa, que eu amo, ela tem um estilo de maquiagem que se repete. Ela repete aquele estilo de maquiagem com bastante frequência. Se você entrar no perfil da Ana Veiga, ela tem um padrão de maquiagem que ela segue. Da Clara Makeup, ela tem um padrão de maquiagem que ela segue. Da Lara, ela tende a seguir um padrão ali. E é isso que faz com que eles se destaquem tanto. Inclusive, tá pegando? Então, se você ofertar uma técnica milimetricamente bem executada, você vai conseguir vender e fidelizar muito mais do que se você souber todas as técnicas que estão no momento do hype. Falar em hype, eu como eu mineirês, você não precisa de estúdio. Você não precisa de um estúdio com seu nome para ter sucesso, ou para ser um símbolo de sucesso, ou para nada disso. Principalmente se você está começando e principalmente se você está em uma região menor. Porque, convenhamos, nem todo mundo está em capitais, a maioria das maquiadoras não vão estar em capitais, eu não estou numa capital, eu estou num buraco de cidade. E nem por isso eu deixo de faturar. E nem por isso tenho colegas de trabalho que deixam de faturar. Mas, no momento que eu quis abrir o meu estúdio próprio, eu quebrei. Literalmente. Eu quebrei a ponto de ter que voltar para o CLT em outra área. Que, graças a Deus, foi na mesma área da maquiagem, mas eu tive que migrar para a área de venda de produtos de maquiagem, etc e tal. História que eu conto depois para você. Por quê? Porque você manter um espaço físico é muito custoso. Tá? É aluguel, é água, é luz, é internet, é a experiência do cliente, é organização, é alvará. Tudo isso tem que estar muito alinhado na ponta do pincel. E olha que eu, quando eu abri meu estúdio, em 2022,
2021 ou 2022? 2022. Eu abri junto com meu marido me ajudou a abrir, e a gente abriu sonhando em colocar outros profissionais para trabalhar com a gente. Então, a minha ideia era uma ideia fenomenal. Era uma ideia da cliente entrar e ela já sair com unha pronta, cabelo pronto, massagem, sabe? Aquele combo ali completo, que era completamente viável. Eu estava num ponto ótimo, no centro da cidade, numa localização maravilhosa, com estacionamento, com tudo. Eu não consegui ninguém para trabalhar comigo. Eu tive que assumir todas as despesas do estúdio por praticamente um ano. E depois de um ano fechado, completo, 12 meses, não tô nem exagerando, eu consegui 2 pessoas para colocar comigo dentro do estúdio. Eu não dei conta de manter o estúdio. E aí eu tive que fechar esse estúdio assim, quebrada, quebrada, quebrada. Quando eu fui fazer a prestação de contas, né, que eu coloquei no lápis, tudo aquilo que eu tinha ganhado, versus tudo aquilo que eu tinha gastado, gente, eu ganhava muito bem. Ganhava muito bem. Eu ganhava mais do que eu passei a ganhar no CLT que eu tive que ir depois. Muito mais. Sendo gerente de loja, tá? Eu ganhava mais. Mas eu não via a cor do dinheiro. Por quê? Porque ficava tudo no espaço físico. Então, o espaço físico comeu o meu faturamento inteiro, o meu lucro inteiro, eu não via dinheiro, eu não conseguia ter qualidade de vida. Eu comecei a tomar ansiolítico, tá? Porque eu trabalhava e não via dinheiro. E eu começava a ficar ansiosa, porque, meu Deus, como que eu ia pagar as contas, etc, 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 etc. Então, em resumo, só serviu para me adoecer e para quase me tirar do mercado. Você não precisa de um estúdio para poder ter sucesso, ok? Se você quiser ter um estúdio, se planeje para tal. Se é o seu sonho ter um estúdio, já entra sabendo que o pau vai quebrar. Mas se você acha que você só vai ter sucesso quando você tiver um estúdio, repense, porque o caminho é bem o inverso. Vale mais você entrar de parceria em outro lugar ou juntar. Lembra quando eu falei que no topo todo mundo se ajuda? Junta com outras maquiadoras, é o que eu faço hoje. Hoje eu também tenho um estúdio físico, mas esse estúdio é junto com outras 2 maquiadoras, que são amigas minhas. E a gente atende no mesmo espaço e a gente se dá muito bem. E quando uma não tem agenda, a gente joga para outra. Quando a outra não tem agenda e a gente está lotada, a gente dá uma dividida. Então a gente consegue administrar muito bem isso. Ou você pode atender a domicílio, vou falar disso um pouquinho mais tarde. Tem várias opções de atendimentos, ok? E não necessariamente você precisa desse estúdio, muito menos de equipe, para poder ter sucesso. Vamos parar com essa doideira, com esse surto coletivo de cappuccino com borda de Nutella, água na taça e os caralho quatro, ok? Desculpa se você não me conhece, você caiu aqui de gaiato, mas quem já me conhece do TikTok e do Instagram já tá acostumada com o meu palavreado, tá bom? Então vamos lá, você vai me conhecer agora. Para de comprar produto, você não precisa de mais um blush. E por gentileza, para com esse fogo no cu de importado. Aprende a trabalhar com o que você tem para que você consiga manter a sua margem de lucro, ok? Uma das coisas que eu também observo nas minhas alunas e eu vivo comendo o rabo delas dentro dos grupos de suporte é uma aflição por produto lançamento que não tem, assim, o menor cabimento. É um frisson, principalmente produto importado. Começa a ter um lançamento de um produto importado, uma paleta nova, qualquer coisa. Já o fogo no cu pega geral de comprar, ai meu Deus, porque tem que comprar, nossa, porque a maquiagem, nossa, porque você não precisa de mais um blush. Você não precisa de uma paleta da Dior. Definitivamente, você não precisa. Aprende a trabalhar com o que você tem, a entregar uma técnica limpa, bem executada, bem acabada, com aquilo que você tem, para você manter uma margem de lucro consideravelmente alta e você conseguir girar o seu negócio enquanto um negócio. Feito isso, se você começar a ter uma renda constante que você consegue se pagar de uma forma justa, um salário legal,
que você consegue manter um dinheiro guardado, que você consegue ter um capital de giro, aí sim você inclusive pode colocar uma porcentagem mensal só para você torrar com novidades do mercado. Mas isso é um projeto que tem que ser pensado e analisado no longo prazo. Não é agora, ok? Não é uma paleta de Dior que vai fazer você mais ou menos maquiadora. Não é uma base da Lancôme que vai fazer a sua técnica ser mais ou menos boa. Inclusive, é muito ali pelo contrário, tá? É muito ali pelo contrário. Porque quem se preocupa com resistência, com acabamento e com sensorial é brasileiro. Não é nem importado, não, tá bom? Vamos ser sinceros aqui. Já que eu entrei aqui na área dos negócios, você precisa aprender a precificar direito, tá? Não é só você, peguei uma média de mercado aqui da minha cidade, todo mundo cobra 150, eu vou cobrar 120. Não é assim que funciona, tá? Você precisa saber quais são os seus custos variáveis, quais são os seus custos fixos, a dicção da gata indo com Deus. Quais são os seus, o seu padrão de vida, quanto que você precisa se pagar para conseguir se manter e várias outras situações. Você precisa gerenciar o seu negócio como um negócio. A começar por um CNPJ. Você tem CNPJ? Ou você ainda está recebendo tudo no seu CPF? Vai recebendo tudo no seu CPF para você ver na hora que o leão vier e te achar, é 27,5% que você paga, tá, lindeza do coração? E se você entrar no CNPJ aí no MEI, que é coisa básica, que você não vai pagar, se muito, você vai pagar uns R$ 87 aí mensais, você vai ter cobertura se der uma bosta, se você quebrar um braço, se adoecer, qualquer coisa assim do tipo. Você vai ter mais opção de crédito no mercado. Então, se você precisar de linhas de crédito, de bancos, você consegue com mais facilidade tendo um CNPJ. E você paga menos imposto. Na verdade, você nem vai pagar imposto, né? Porque a guia do MEI, que é esses 80 e pouquinhos, já é o imposto que você paga. Você só vai passar a pagar imposto no momento que você for para o ME, que é o Simples Nacional. Aí é outro rolê, mas mesmo assim é muito mais barato você ser uma empresa legalizada do que você ficar recebendo tudo no seu CPF. Além do que é uma baita impressão de amadorismo ali para aquela sua cliente que está querendo te contratar. Essa brincadeira, você separa o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro seu. O dinheiro do sinal, ele não é seu, entendeu? Ele não está disponível para gastar. A sua precificação correta é o que vai manter uma margem de lucro. Faturamento não é lucro. Não é porque você atendeu 10 clientes a R$ 100 que o seu lucro é 1.000. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, você tem que calcular tudo isso para que você consiga fazer com que a sua empresa ela sobreviva no médio e no longo prazo. E quando eu digo sobreviver, eu não estou falando de virar uma Natália Beauty da vida, não. Eu estou falando, meu amor, de você ter um salário digno, que te mantenha um padrão de vida ok, que você consiga fazer uma academia, que você consiga fazer uma feira do mês, que você consiga pagar um remédio se o seu filho der ruim, entendeu? Você realmente consiga viver e não só sobreviver no modo de emergência constante e tudo mais. Mas isso só vai acontecer se você começar a pensar no negócio de maquiadora como uma profissão e não como um freelance ou como um bico. Dito isso, a gente precisa entender que a gente também não é ONG e que o cliente também não é ONG para nós. Então, se você está atendendo um cliente, você não é ONG para dar o que ele quer, né? E, tipo assim, simplesmente entregar tudo. E ele também não é ONG de ficar com dosinha de você só porque você está começando, não. Não é assim que funciona. Então, faça bons investimentos. Quais são excelentes investimentos? Um bom LED de uma boa marca. Eu vou colocar aqui embaixo alguns LEDs que eu acho que são viáveis de início. Um bom, tem que ser uma marca boa. Não me vem comprar esses vagabundos da China, porque suas fotos vai ficar tudo verde, horrorosa, mal acabada. É um LED bom. Ai, Raquel, é caro. Parcele, dá seu jeito, é investimento. E um telefone mediano já resolve. O que é um telefone mediano? Cara, se você tem um S23, um Xiaomi mais novinho,
um iPhone a partir ali do 11 já dá para trabalhar. O que você vai precisar é saber enquadrar, saber iluminar e saber editar uma foto bem editada. Se você souber isso, você vai desembolar com qualquer telefone que você pegar. Até porque o que faz a fotografia não é o telefone em si, não é a câmera em si, sozinha. Mas a imagem, a iluminação, ela vai mandar muito mais do que a qualidade daquela câmera. Um bom celular, um celular top de linha, um iPhone 17, uma luz bosta, a imagem vai ficar horrível. Um iPhone 7 numa luz boa, a imagem vai ficar incrível. Um Xiaomi, um S23, um Samsung numa luz boa, vai ficar maravilhoso. Então o que você precisa é aprender a lidar com a ferramenta de registro do seu trabalho. E sim, meu amor, você vai ter que aprender a lidar com ferramentas. Por quê? Porque a sua maquiagem ela não vai se vender sozinha. Você vai precisar registrar. E é assim com vários outros, com várias áreas. Cara, o arquiteto, ele precisa da foto do projeto pronto, para ele poder divulgar. O engenheiro, a mesma coisa. O vidraceiro não vai postar lá o espelho que ele fez para o cliente. Então, por que você acha que você, alecrim dourado, não tem que saber registrar uma foto bem feita para poder divulgar o seu trabalho? Vamos estar tendo choque de realidade? Vamos! E mais uma vez eu vou falar a mesma coisa de um jeitinho diferente, porque a gente vai pegar num outro aspecto. Você não precisa de mais um workshop de técnica. Você não precisa de mais um curso de técnica. Você não precisa nem do meu, se pá. Entendeu? Do meu curso. Embora eu esteja aqui para vender curso. Mas às vezes você não precisa nem do meu. Às vezes o que você precisa é aprender a vender. Que o que te falta... Gente, não é nem brincadeira, tá? Eu recebo muito isso das alunas. Eu percebo isso nelas. Você não precisa aprender a fazer mais um delineado agulha perfeito. Você não precisa participar de mais um workshop do não sei da onde, do não sei quem, da mentora. Você não precisa de mentoria, você não precisa de nada disso. Você precisa aprender a vender. Se você tiver um bom equipamento, se você tiver uma boa técnica de pele e de olhos limpa, bem executada, só te falta aprender a vender. Por quê? Se a cliente chega até você, mas você não consegue conduzir esse processo de venda, não vai adiantar. Se você não sabe atender essa cliente, não vai adiantar. Você pode ser a Leonardo da Vinci dos pincéis de maquiagem, que você não vai conseguir ter uma cliente sequer se você não aprender a vender. E aí, o que acontece? Você vai desesperar e vai começar a socar desconto para tudo que é canto para conseguir vender. Vai conseguir cliente bosta que vai te arrancar até o juízo e não vai conseguir ver lucro, não vai ter nem para cobrir os seus custos. Resumindo a ópera, você vai desistir e vai, picar a mula do mercado. E aí, às vezes, a coleguinha que tem uma técnica bem ruinzinha, capenga, tá conseguindo cliente horrores. Por quê? Porque ela é boa de lábia, sabe vender e você não tá sabendo. Então, vamos sentar a bundinha e vamos aprender a vender? Aí, quando você aprender a vender, você vai chegar num outro impasse que toda maquiadora velha de guerra sabe muito bem. A agenda lotada é boa só no começo. Depois é uma prisão. É tipo assim, olha... Você nada de boca aberta no Tietê, mas você não quer uma agenda lotada. E quando eu digo agenda lotada, eu não estou falando de agenda cheia. Eu estou falando de agenda lotada. Daquela que você vai trabalhar em pé das 7 da manhã às 10 da noite, que você não vai conseguir comer, que você não vai conseguir se alimentar, que você não vai conseguir tomar um copo de água, que você vai ficar morta, cansada, e isso vai se repetir semana a semana. Isso é um pesadelo. Não trabalhe para ter isso. Quando você perceber que a sua agenda... Olha, isso eu ensino na formação, tá? Eu vou te dar de graça isso aqui, porque eu sei que isso é uma desgraceira de acontecer na vida da gente. Porque a gente começa a ficar vidrado em agenda lotada, 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 mas quando a gente vê a nossa família foi pro escambau, a nossa saúde foi pra casa caralho. Saúde mental, então, nem se fala, e o burnout, toque, toque na sua porta. Quando você perceber
que a sua agenda está começando a ficar lotada demais, que você está começando a dar não demais, porque a sua agenda já está entupida, você aumenta o preço da sua maquiagem. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você está trabalhando com a oferta e demanda, entendeu? Que a sua demanda está muito alta, então a sua oferta pode aumentar. E as pessoas, elas não vão recusar. Aí a pessoa que não puder fazer com você, ela vai sair e você, beijo, deixa a pessoa sair numa boa. É um serviço de luxo, meu amor. A pessoa ela tem que se programar para contratar você. Não é você que tem que caber na realidade dela, ok? Então, quando você aumenta esse preço, você vai reduzir um pouquinho essa demanda, mas você vai conseguir manter o quê? Uma margem de lucro. Exatamente, você não é ONG. Nessa brincadeira, para você chegar nessa brincadeira de ter uma agenda mais lotada a ponto de você ter que aumentar o preço para dar conta, é a maravilhosa. Produzir conteúdo hoje não é opcional, tá? Não é mais opcional, você precisa estar na mídia. A mídia hoje, seja ela Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, não interessa qual seja, é a forma mais barata, mais rápida e mais democrática e mais acessível de você se manter na linha de visão do seu cliente. O cliente ele só vai lembrar de você se você aparecer. E só aparece quem se posiciona. E eu não tô falando para você virar o BBB, a Virgínia das maquiagens. Não é isso. Mas você precisa manter uma presença digital que seja mínima. Essa presença é um resultado da sua cliente, uma produção de conteúdo levinha, um tutorial, um treinamento que você fez em você, mostrar que você está se atualizando, mostrar como que você faz para atender sua cliente, como se você se prepara para poder ter aquela cliente, como que você organiza o seu tempo, tudo isso é demasiadamente simples de fazer e que traz extremo resultado. Para você manter, por exemplo, um outdoor no lugar meia boca, você teria que desembolsar em torno de 7 a 10 mil por mês. Você tem 7 a 10 mil por mês? Acho que não. Então, meu amor, calça a cara e vai aparecer nesse Instagram. Ai, porque vão falar de mim. Deixa falar. Desde que não fale seu nome errado, tá tudo certo. E fazendo um trabalho bem feito nas redes sociais, você vai começar a crescer, você vai começar a gerar esse desejo. E aí você vai chegar no segundo platô, que é quem vive de orgânica planta. Então, o que a gente faz? A gente vai para o tráfego pago. É óbvio que você não vai fazer isso de início. Você vai se programar para este momento acontecer, ok? Tráfego pago é uma benção, é uma maravilha, porque você não depende do alcance orgânico e você vai chegar no cliente que está prontinho para te vender. Para te vender, não, para comprar de você. Então, é um atalho, assim, maravilhoso e perfeito. Todas as grandes empresas, elas dependem de tráfego pago também. Elas não vão depender só do tráfego pago, mas é um braço muito forte de qualquer empresa. Ou você acha que aquela influenciadora grandona, aquela maquiadora grandona, uma Bruna Tavares da vida, não joga tráfego pago para chegar cliente lá no site dela? Ou você acha que uma maquiadora maravilhosa, bam lá do negócio, ou uma marca de maquiagem, gente, a Yves Saint Laurent, a Dior, elas investem em tráfego pago. Então, por que você não poderia investir em um tráfego pago? Por que para você tem que ser um negócio orgânico e para essas pessoas não? Toda maquiadora muito bem sucedida, ela vai investir em tráfego pago em algum momento e eu dou minha cara a tapa se isso não acontecer. Pode checar. Toda maquiadora grande que você conhece, que tem uma presença digital forte, ela vai investir em tráfego pago. Seja para o curso dela, seja para o workshop dela, seja para atendimento, seja para o site, seja para o que for, ela vai investir. Então se planeje para isso acontecer no futuro. Não precisa ser agora, mas se planeja. Ademais, ainda falando sobre essa questão de produção de conteúdo e presença digital, você não é o conteúdo. Lembra que eu falei que você não precisa ser a Virgínia, o BBB 24 horas? Exatamente, porque você não é conteúdo. O que você faz é conteúdo. Você é o canal pelo qual esse conteúdo vai ser entregue.
Lá no meu Instagram, eu dei uma aulinha sobre isso, lá nos stories, eu deixei nos destaques. Eu não vou colocar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu expliquei direitinho por que você não é o conteúdo e como que você faz para você ser o canal desse conteúdo e assim você consegue produzir mais em menos tempo, com menos esforço e com mais conexão com o cliente. E aí sim o cliente te entende e compra de você. Perdão. Engasguei. Dentro da sua presença digital, inclusive, vale mais você falar sobre a mesma coisa de várias formas diferentes do que você falar de diferentes coisas da mesma forma, tá? Repete. Seja repetitiva, linda. Como que esse cliente chega até você? Como que esse cliente te contrata? Aonde que ele te encontra? O que que você faz? Qual é a sua especialidade? Você tem que falar disso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, porque senão a pessoa não vai saber. Vai chegar gente nova toda hora, todo tempo todo lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube, no qualquer coisa. Mas ele precisa saber, precisa ser muito claro a ponto das pessoas te associarem a uma característica do seu trabalho, entendeu? Hoje eu sou conhecida como a menina que fala de fórmula. Ou aquela que tem a técnica intacta, ou a Raquel do Intacta. E é esse o objetivo mesmo. Quanto mais você for reconhecida pelo nicho que você está atuando dentro da maquiagem, melhor. Então você tem que ser a fulana que mexe com noiva. Sabe aquela menina que trabalha com noiva? Sabe aquela menina que faz formanda? Nossa, aquela menina que faz editorial de foto, de maquiagem, negócio. Procure ser esse tipo de pessoa. Mas para isso acontecer, você tem que ser muito repetitiva. E eu preciso baixar um outro fogo no cu, que eu sei que você tem, que é tira o olho de viralizar. Esquece viralização, tá? Você vai postar uma foto de cliente agora, esquece quantas curtidas vai receber, quantos comentários, quantos... Esquece. Não, não olha isso. Não põe o seu olho nisso. Não põe o seu foco nisso. Porque é muito comum que a gente, eu me incluo nisso, gente, porque isso é uma coisa que eu preciso estar constantemente me relembrando, a gente busca muito por validação pública. Só que na vida real, você lembra que eu te falei o negócio de ser um negócio, de tratar como negócio? Na vida real, quem compra nem sempre engaja. Eu tenho mais de 2.000 alunas, somando o guia com a formação e a mentoria. Eu conto no dedo as que engajam comigo antes de comprar. Geralmente, elas engajam muito comigo e viram presença marcante lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais depois que elas já são minhas alunas. Antes, elas compram na caladinha. Muita aluna minha compra meu curso e começa a me seguir depois do curso, para você ter uma noção. Por quê? Porque esse é o comportamento de compra. As pessoas que compram, elas são silenciosas. Elas não fazem barulho. As pessoas que te consomem e que já são suas alunas, suas clientes e tudo mais, aí sim elas fazem barulho depois. Então não preocupa que seu conteúdo flopou, que seu vídeo flopou. O objetivo deve ser conversão em vendas. Se o seu conteúdo converte em vendas, pessoas te procuram até ele para agendar, para comprar, para fazer seu curso, em qualquer coisa, então tá ótimo. Esse já é o resultado que você quer, ok? Ser influenciadora não significa vender mais, mas vender de forma constante em algum momento te fará uma pessoa de influência. Escuta o que eu estou te falando. Quando eu comecei a falar sobre a técnica intacta e tudo mais, de uma forma mais incisiva, meu Instagram era flopado, amor. Flopadinzinha, eu tinha 3.000 seguidores, 3 e pouquinho mil seguidores. Em um período de 1 ano, eu já tô com 14 mil, acho que 14. Não tenho certeza não. Mas é assim, bastante. E o meu engajamento é bem melhor, é bem mais alto. No TikTok eu tenho mais seguidores, mas eu também não sei quantos não. Porque eu realmente não observo isso. Mas a questão é, eu quero que caia venda todo dia. Curtida e like não paga minhas contas. Eu não sou ONG. Eu preciso vender. Então é isso que funciona. Eu só comecei a ter seguidores, a ter engajamento, a ter influência, a realmente ser vista como
como uma autoridade no assunto depois que eu comecei a vender. Depois, ok? Então, fica de boa. Se flopar, tudo bem. O negócio tá vendendo? Se tá vendendo, tá ótimo. E aí eu trago para você um outro parâmetro. Depender de atendimento 100% é burrice. Eu não queria usar essa palavra, mas não tem outra palavra que explique mais o que pode ser do que burrice. Por quê? Nenhuma empresa sobrevive de um SKU só. Nenhuma empresa. O que é SKU? Coisa. Uma coisa. Não é nenhuma empresa. Uma farmácia não vive só de vender remédio. Você já viu a perfumaria de farmácia, como é que é imensa? Já viu fralda? Você já viu que algumas farmácias agora vendem suplementos, vendem brinquedo. Cara, entra numa farmácia e dá uma observada. Ela não depende só de remédio. Entra num material de construção. Não depende só de tijolo. Tem várias outras coisas. Tem ferramenta, tem coisa de jardinagem, algumas vendem ração, algumas vendem mais outras coisas, mas nenhum comércio vive de um SKU só. Por que você viveria somente de atendimento de maquiagem no fim de semana? Não faz sentido, porque não é sustentável. Para você ter essa vivência só de maquiagem, de produção de maquiagem no final de semana, você precisaria ter um fluxo constante e sem falhar. Só que a maquiagem, a pessoa não faz quando ela quer, ela faz quando ela tem algum agendamento. Então, ela faz quando ela tem um evento, quando ela tem um momento, quando ela tem uma sessão de fotos, alguma coisa agendada. Então, a sua agenda depende diretamente da agenda da sua cliente. E se você não tiver nenhuma cliente que tenha um agendamento ali naquele mês, você faz como? Você não faz, porque não tem como. Então, é lógico que você crie uma variedade de fontes de renda. Não significa que você tem que trabalhar numa hamburgueria de noite e atender de dia. Não, dentro da própria maquiagem você consegue fazer muita coisa. Você consegue dar aula de automaquiagem, você consegue fazer make e foto, você consegue fazer conteúdo, você consegue fazer conteúdo para as marcas, você consegue criar um método para você vender, você consegue prestar consultoria para lojas de maquiagem, você consegue prestar consultoria para farmácias, perfumarias que vendem essa parte de maquiagem. Você consegue fazer muita coisa. Então, veja o que você consegue desembolar e acrescenta. Acrescenta cabelo, acrescenta sobrancelha, se você tem essa habilidade. Cílio, tem muita coisa que dá para fazer, mas não dependa de apenas um SKU para poder se manter, porque não é viável. Observa todas as cafeterias. Cafeteria tem o nome cafeteria. Ela vive só de vender café? Não. Ela vende uma quiche, ela vende um croissant, ela vende um bolo, ela vende alguma coisa que complementar. Por quê? Porque não dá para viver só de café, meu amor. Então, não dá para você viver só de atendimento de maquiagem, não. Trabalha alguma outra coisa adjacente para você ter variadas fontes de renda e assim você ter tranquilidade financeira. Tanto para você atender cada vez melhor, mas para você também viver cada vez melhor. Todos esses conselhos que eu te dei aqui são parte do meu curso Formação Intacta. Agora eu vou fazer meu jabá, que eu também não sou ONG não. Que é o seguinte, dentro da Formação Intacta, eu criei uma plataforma inteira com várias dessas habilidades que eu sei que toda maquiadora vai precisar em algum momento. Então lá você vai aprender visagismo, lá você vai aprender colorimetria, lá você vai aprender a técnica completa, muito mais aprofundada. Lá você vai aprender técnica de óleos, de esfumado, como adaptar para cada tipo de pele, maquiar pele madura, pele com mancha, pele com rosácea, dermatite, pele oleosa, pele seca. Todas essas partes. Vai também aprender a tirar uma boa foto, a posicionar uma iluminação de um jeito mais interessante, mais legal. Vai aprender a vender de uma forma mais inteligente, a produzir conteúdo de uma forma mais fácil.
vai aprender a fazer tráfego pago, sim senhora, porque de orgânico quem vive é planta. Biossegurança sem terrorismo, o guia para te ajudar a identificar as formulações dos produtos que você quer e, lógico, que eu não posso deixar de falar dele, do grupo de suporte. O grupo de suporte é aonde no topo todo mundo se ajuda. Então a gente tem avaliação constante, a gente tem ajuda constante, ideias que eu tenho, eu coloco lá, estratégias que eu aprendo, que eu aplico e que funcionam, eu coloco lá. Então você vai ter todo um suporte, uma rede, realmente uma rede ali de apoio para te ajudar a desembolar o seu negócio de maquiadora como um negócio e não só como um hobby. Eu vou deixar aqui embaixo com um cupom de desconto para você que veio aqui do YouTube, para justamente te incentivar a fazer esse investimento. E digo mais, com uma produção só por mês, você já paga a parcela e acabou. E você tem 2 anos de acesso. E depois, para renovar, é muito mais barato do que comprar de novo, obviamente. Então, encerramos por aqui. Até semana que vem.